A dor não tem idade. E o que é mais interessante é que até pouco tempo atrás os próprios médicos acreditavam que criança não sentia dor. E isso era mais verdade ainda em relação aos recém-nascidos. Hoje a gente sabe que mesmo os bebês prematuros, a partir da 28ª semana, já têm um sistema nervoso funcionante e são capazes de sentir dor. Existem algumas doenças em que já começam com dor desde a primeira infância, como por exemplo as doenças reumatológicas, anemia falciforme causa muita dor e muito sofrimento às crianças, cefaleias e as próprias doenças oncológicas. E também tem aquelas dores específicas de cada idade, então a dor nas cólicas no recém-nascido, nas crianças um pouquinho maiores, a dor na garganta, dor no ouvido, o nascimento dos dentinhos e os próprios traumas da infância, quando a criança começa a cair, começa a praticar esporte, tudo isso pode gerar dor. Situações de estresse ou dor na infância, elas podem repercutir de forma física e psíquica por toda a vida dessa criança, podendo levar a crianças muito agitadas, crianças com distúrbio de sono, alterações de aprendizado, déficit de atenção e até uma certa cronificação da dor. O que isso significa? Que crianças que experimentaram repetidamente episódios de dor e não foram tratadas adequadamente, elas podem ficar com uma memória de dor. E aí com isso, quando elas sofrerem novos estímulos dolorosos, essa dor pode parecer muito mais importante do que ela realmente é pelo estímulo. Por isso é muito importante a gente estar capacitado para entender os sinais de dor, valorizar essa queixa e também os achados que são sugestivos de dor. A avaliação da dor, ela é objetiva, a gente deve utilizar escalas, mas lembrar que as crianças pequenas, elas não são capazes de comunicar a dor. Então a gente vai ter que identificar essa dor através de outros sinais relacionados com dor, como por exemplo, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, crianças que têm faces de dor, e isso é muito importante o pediatra estar preparado para identificar, ou então movimentação ou sinais motores diferentes daquilo que a criança está acostumada a apresentar. A partir dos 5 anos, a avaliação da dor na criança é feita pela valorização da queixa, porque a partir dos 5 anos a criança já consegue se comunicar e explicar aonde ela está sentindo dor e qual é a gravidade dessa dor. A avaliação da dor também é dinâmica, a gente tem que repetir ela várias vezes e mesmo depois da administração da droga analgésica ou do remédio analgésico, ela deve ser repetida para a gente identificar se realmente aquela medicação que a gente escolheu ela está sendo adequada para aquele tipo de dor. O tratamento da dor ele tem que ser multiprofissional, principalmente na criança. Então, além da medicação, a gente tem que utilizar o auxílio da enfermagem, fisioterapia, assistente social, psicóloga, todos que estiverem envolvidos, inclusive a família, todos que estiverem envolvidos para que a gente consiga então resolver esse problema e esse sofrimento dessa criança. O profissional envolvido no tratamento da dor na criança, ele deve ter um conhecimento farmacológico de todas as medicações que possam ser administradas. Por quê? Porque a criança tem uma absorção e uma eliminação das drogas completamente diferente dos adultos. A Organização Mundial da Saúde divide a dor em leve, moderada e grave. E a partir dessa quantificação é que a gente vai escolher a medicação adequada para aquela dor daquela criança. Nas dores leves, a gente pode utilizar anti-inflamatórios, ou mesmo paracetamol, que são analgésicos simples. Nas dores moderadas e graves, o médico tem que utilizar os opioides e os seus derivados. Existem estudos que mostram que para o mesmo procedimento as crianças chegam a receber 3 vezes menos drogas analgésicas do que os adultos. Por quê? Porque os médicos não valorizam a queixa da dor ou então ainda não estão capacitados o suficiente para tratar a dor de forma adequada na criança. Como nos recém-nascidos a gente tem poucas opções de medicações que podem ser utilizadas para tratar dor, a amamentação ou então a sucção não nutritiva com glicose, o que significa um bico com um pouquinho de açúcar, somente nessas situações diminui o limiar da dor e faz com que essa criança sinta menos dor, mesmo durante a realização de procedimentos como a aplicação de vacinas, por exemplo. O tratamento da dor não é uma opção. O tratamento da dor é um direito da criança que está garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente. Os responsáveis pelas crianças devem estar atentos a qualquer alteração na atividade dessa criança ou queixa de dor. Isso é fundamental para que possa procurar um médico capacitado
que trate precocemente a dor, evitando consequências futuras, num sintoma tão frequente, tão comum, mas ainda bastante negligenciado pelos médicos.